Existe um animal maior que um ônibus escolar e ele está vivo agora em algum ponto escuro do oceano. Não é fóssil, não é filme, não é história inventada. A galera que pesquisa profundezas já encontrou provas concretas, imagens, fragmentos, marcas no corpo de predadores gigantes mostrando que ele está lá embaixo, se movendo onde a luz nunca chega. E pensa nisso por um segundo, se isso já foi visto e confirmado, o que ainda está escondido nas partes onde quase ninguém foi? Por que esses gigantes continuam fora do nosso alcance? E qual deles poderia rivalizar com qualquer criatura pré-histórica que você já ouviu falar? Porque hoje a gente vai mergulhar nas profundezas do planeta e descobrir que o verdadeiro território dos monstros não ficou no passado. Ele continua aqui, ativo, silencioso e distante demais dos nossos olhos. Agora segura isso porque o que vive nas águas congeladas do hemisfério norte não faz nenhum sentido à primeira vista. Existe um tubarão que pode ultrapassar 6 metros de comprimento e viver por séculos. Sim, séculos. A galera analisou proteínas nos olhos desses animais e descobriu idades que passam dos 300 anos. Pensa nisso. Um predador que já estava nadando quando impérios ainda estavam surgindo. E ele vive em águas quase congeladas onde a pressão é brutal e a escuridão é permanente. É gigantesco demais e se move lentamente como se o tempo não tivesse pressa alguma com ele. E isso já seria loucura total. Mas olha o que rolou quando pesquisadores começaram a mapear essas regiões mais profundas. Perceberam que menos de 20% do fundo do mar foi explorado com detalhe real. O resto é basicamente um mapa em branco. Você tem noção do que isso significa? Significa que aquilo que já foi encontrado é só a borda do território. Porque se criaturas desse tamanho vivem em áreas parcialmente estudadas, imagina só o que pode existir nas zonas onde nenhum submarino chegou de verdade. E é aqui que a primeira virada acontece. O planeta ainda esconde extensões maiores que países inteiros onde a gente literalmente não sabe o que está se movendo agora. E se você não sabia dessa loucura até agora, você já tinha ouvido falar de um tubarão que pode ser mais velho que várias nações modernas. Você já sabia dessa loucura? Deixa o like que tem mais porque o que vem depois muda tudo. E agora presta atenção nisso porque as provas de que existem batalhas colossais acontecendo no fundo do mar não vêm de câmera escondida nem de história exagerada, elas vêm do corpo dos próprios gigantes. Cachalotes enormes já apareceram com cicatrizes circulares perfeitas espalhadas pela pele, marcas gigantescas que não poderiam ser feitas por nada pequeno. A galera analisou essas lesões e percebeu que eram ventosas do tamanho de pratos, marcas deixadas por lulas colossais que vivem há milhares de metros abaixo da superfície. Pensa nisso por um segundo. Enquanto a gente está aqui assistindo a vídeos, existem confrontos absurdos acontecendo na escuridão total. Criaturas gigantes se agarrando em um duelo silencioso onde nenhum ser humano consegue estar presente. E não estamos falando de uma briga rápida não. Estamos falando de animais de várias toneladas lutando em um ambiente onde a pressão esmagaria qualquer mergulhador em segundos. E o mais louco é que essas evidências aparecem de vez em quando um desses gigantes sobe ou encalha, mas a maior parte da história continua escondida lá embaixo. Porque se duas criaturas desse tamanho coexistem e se enfrentam, isso já indica que todo um ecossistema gigantesco está ativo sem que a gente tenha ideia completa do que compõe essa cadeia. E aí vem a pergunta que não quer calar: se esses são os confrontos que deixam marcas visíveis, quantos outros estão acontecendo em regiões ainda mais profundas onde nem sequer temos cicatrizes para analisar? Você tem noção de como isso expande tudo que a gente acha que sabe sobre o oceano? Porque o fundo do mar não é só profundo, ele é praticamente outro mundo funcionando em paralelo com o nosso. Mas calma, isso ainda é o começo. Porque se você acha que esses gigantes só vivem esmagados pela pressão do oceano, espera até olhar para as áreas verdes do planeta onde a vegetação é tão densa que satélite nenhum consegue enxergar o chão com clareza. E é ali que começam a surgir relatos confirmados de répteis gigantescos demais para parecerem reais, crocodilos que passam dos 6 metros circulando rios isolados, serpentes que ultrapassam o tamanho de um carro popular deslizando por regiões onde quase ninguém pisa. E não estamos falando de história inventada não. A galera que pesquisa vida selvagem já mediu exemplares impressionantes em áreas remotas da Austrália, da África e da Amazônia. Pensa nisso. Se em regiões parcialmente acessíveis já encontramos animais desse porte, imagina só o que pode existir nos trechos onde a mata é fechada demais até para expedições regulares. E o mais curioso é que essas áreas não são pequenas. Elas cobrem milhares de quilômetros praticamente ininterruptos, o que significa que um predador gigantesco pode viver décadas sem cruzar com mais do que alguns poucos seres humanos. Você tem noção do que isso representa? Enquanto o oceano esconde seus colossos na escuridão, as florestas escondem os seus atrás de paredes naturais verdes que funcionam como verdadeiras muralhas. E se esses ambientes ainda são tão pouco monitorados quanto a própria profundidade marinha, então talvez o território dos gigantes seja muito mais amplo do que a gente imagina, espalhado da água às copas das árvores, longe demais dos nossos olhos e perto demais da nossa própria superfície.
Agora entra comigo no coração dessas florestas onde a umidade é pesada, o som é constante e a visibilidade quase desaparece depois de alguns metros, porque é nesse cenário que vivem alguns dos maiores predadores terrestres ainda ativos no planeta. A galera já documentou crocodilos gigantescos demais descansando em margens de rios isolados e medindo cada centímetro desses animais quando capturas controladas acontecem. E os números não são pequenos não, passam fácil dos 5, 6 metros. Animais que pesam mais que 1 tonelada e conseguem desaparecer na água turva como se fossem sombras. Pensa nisso. Você está diante de um corpo de água aparentemente comum, mas ali pode estar escondido um predador maior do que qualquer pessoa ao redor imagina. E se isso já é impressionante, olha o que rolou quando pesquisadores começaram a registrar grandes serpentes em áreas profundas da Amazônia, exemplares enormes sendo medidos e soltos novamente em regiões onde a mata é fechada demais para qualquer monitoramento constante. É gigantesco demais para caber no imaginário urbano. E o mais curioso é que esses locais não são espaços pequenos, são territórios que se estendem por centenas de quilômetros praticamente intocados. Então a pergunta é inevitável. Se em áreas onde ainda existe alguma presença humana já aparecem criaturas desse porte, o que pode estar vivendo nos trechos onde o acesso é quase inexistente? Você tem noção de como a densidade da vegetação funciona como uma muralha natural protegendo esses gigantes da nossa visão, e enquanto a gente associa monstros ao passado pré-histórico, esses predadores continuam vivos, adaptados e escondidos a poucos milhares de quilômetros de cidades gigantescas que mal imaginam o que divide o mesmo planeta com elas. E quando você acha que o limite do esconderijo está na água turva ou na floresta fechada, vem a parte subterrânea que muda completamente o jogo, porque existem cavernas gigantescas demais espalhadas pelo planeta onde a luz do sol simplesmente nunca entra. Sistemas tão extensos que alguns trechos ainda nem foram completamente mapeados. A galera que explora esses ambientes já encontrou rios internos, lagos ocultos e criaturas adaptadas a uma vida isolada por milhares ou até milhões de anos. Pensa nisso, um ecossistema inteiro evoluindo sem qualquer interferência externa, sem predadores comuns, sem ciclos de luz normais, apenas pressão, umidade constante e escuridão total. E quando a evolução acontece em ambientes fechados assim, as adaptações podem surpreender demais. Peixes com sensores extremamente desenvolvidos, artrópodes que parecem saídos de outra era, espécies que existem apenas ali e em nenhum outro ponto do planeta. Você tem noção do que isso significa? Quanto mais isolado o ambiente, maior a chance de surgirem características que fogem completamente do padrão que estamos acostumados a ver. E o mais louco é que algumas dessas cavernas são tão profundas e extensas que ainda existem câmaras não exploradas, trechos onde nenhum equipamento moderno chegou com precisão total. Então, se já foram descobertas formas de vida impressionantes nas áreas acessíveis, imagina só o que pode estar vivendo nas zonas que continuam praticamente intocadas, porque o subterrâneo não é apenas um buraco no chão, ele funciona como um mundo paralelo onde o tempo passa diferente, onde o isolamento molda organismos de maneiras que a gente ainda está tentando entender, expandindo mais uma vez essa percepção de que o planeta guarda territórios inteiros fora do nosso radar cotidiano. E se eu te dissesse que talvez os maiores segredos não estejam nem no fundo do mar nem escondidos sob florestas ou cavernas, mas debaixo de quilômetros de gelo compacto que cobre continentes inteiros? Porque lá na Antártida existem lagos subglaciais isolados há milhões de anos, ambientes completamente selados onde a luz nunca penetrou e a pressão é absurda demais para qualquer exploração simples. A galera perfurou camadas gigantescas de gelo e encontrou vida microscópica ativa em água que ficou presa desde épocas que a humanidade nem existia. Pensa nisso com calma. Um ecossistema inteiro fechado, separado do resto do planeta por um bloqueio natural colossal, sobrevivendo em condições que parecem impossíveis. E quando cientistas analisam esses ambientes, percebem que a resistência biológica ali redefine tudo que a gente entendia sobre limites de vida. Porque esses organismos conseguem prosperar em água escura, isolada e comprimida sob toneladas de gelo, isso significa que a Terra ainda guarda nichos extremos capazes de sustentar sistemas vivos independentes por períodos gigantescos demais. Você tem noção do que isso abre de possibilidade? Porque se já encontramos vida ativa nesses lagos escondidos, então o cenário deixa de ser pura imaginação e passa a ser potencial concreto. Não estamos mais falando apenas de profundidade oceânica ou selva fechada. Estamos falando de territórios inteiros intocados por eras, ambientes que funcionam como cápsulas do tempo naturais. E quando você junta isso com tudo que já vimos até aqui, percebe que o planeta não é totalmente conhecido nem mesmo na superfície onde a gente pisa. Ele é cheio de camadas onde a surpresa pode surgir a qualquer momento, ampliando ainda mais essa sensação de que os gigantes da Terra talvez ainda estejam muito longe de ser totalmente revelados.
E agora respira fundo, porque quando a gente junta oceano profundo, florestas densas, cavernas gigantescas e lagos sob o gelo, surge uma constatação que muda tudo. O planeta que você acha que conhece é só uma pequena fração da realidade. A galera que trabalha com mapeamento global já mostrou que enormes porções do fundo do mar ainda aparecem como manchas vagas nos mapas, áreas do tamanho de países inteiros sem detalhamento real. E isso não é exagero não, é limitação tecnológica mesmo. Pensa nisso. Vivemos na era dos satélites, dos drones, da inteligência artificial. E mesmo assim ainda existem regiões onde simplesmente não sabemos o que está se movendo agora. E não é só no oceano. Existem cadeias de cavernas parcialmente cartografadas e zonas polares com trechos que nunca receberam presença humana direta. Você tem noção do que isso significa em termos de biodiversidade potencial? Porque a ausência de registro não é ausência de existência. Significa apenas que ninguém chegou lá ainda com equipamento suficiente para observar tudo, e quando espécies já conhecidas continuam surpreendendo com tamanho, longevidade e adaptação extrema, fica claro que o nosso limite não é o da natureza, é o da nossa exploração. Então toda vez que alguém diz que já descobrimos quase tudo, basta lembrar que imensas partes do planeta ainda são, na prática, um grande ponto de interrogação geográfico. E é exatamente dentro desses pontos de interrogação que qualquer forma de vida gigantesca poderia continuar vivendo fora do radar humano por décadas ou até séculos, ampliando essa percepção de que os verdadeiros gigantes talvez não estejam escondidos por serem invisíveis, mas por estarem além do nosso alcance tecnológico atual. Agora pensa comigo até o fim. Por que se mudanças ambientais continuam alterando temperaturas, correntes oceânicas e padrões de vegetação? O que acontece quando ambientes isolados começam a se transformar? A galera já observou espécies aparecendo em regiões onde antes não existiam simplesmente porque o clima mudou alguns graus. Então imagina só o impacto se áreas profundas começarem a sofrer alterações suficientes para empurrar criaturas gigantes para zonas mais acessíveis. Não é roteiro de filme não, é consequência ecológica possível quando sistemas fechados se abrem. E isso não significa caos automático, significa mudança de equilíbrio, cadeias alimentares reajustadas, espécies se deslocando, territórios sendo reorganizados. Você tem noção de como a história natural do planeta é dinâmica demais para ficar presa ao passado pré-histórico? Porque a ideia de que monstros só existiram há milhões de anos não faz sentido quando ainda encontramos predadores gigantescos vivos hoje, adaptados, funcionando perfeitamente nos seus ambientes extremos. Então a resposta para a pergunta inicial fica clara. O que ainda está escondido que poderia rivalizar com criaturas antigas pode estar vivendo agora em regiões que a gente mal começou a explorar. E talvez enquanto você termina esse vídeo exista algo gigantesco demais nadando, rastejando ou se movendo silenciosamente em um ponto do planeta onde nenhum ser humano pisou. E se essa visão expandiu a sua percepção sobre o quanto há Terra ainda é desconhecida, então olha para qualquer mapa de agora em diante lembrando que muito do que está ali ainda é um enorme território aberto para surpresa.